Começar a gravar aqui no Zoom. Dando início à nossa aula de número 2 sobre planejamento de marketing jurídico. Essa é uma aula, quero já fazer um disclaimer, né, que faz parte da nossa plataforma Comunidade ADV Pro, então seja bem-vindo se você é nosso aluno, se você está nos assistindo no YouTube, ao vivo, ou no Instagram, ou se você está assistindo essa aula gravada depois, como repositório de conteúdo, né, seja bem-vindo. Quero fazer um disclaimer também que eu entendo e eu sei que planejamento de marketing prescinde de um planejamento estratégico, né? Então, aqui nessa aula, como não teria como a gente abordar um planejamento grande, de planejamento estratégico robusto, grande, para depois desmembrar isso lá numa uma das pontas, que seria a ponta do marketing. Isso é feito em mentoria, em dois ou três encontros, isso é feito em consultoria para escritórios um pouco maiores, em mais de três encontros, né, com reuniões com uma equipe grande, com brainstorm de ideias, com análise de cenários, enfim. Então, essa é uma aula que se propõe a mostrar um overview de como seria, quais são os passos, quais são as etapas e o que tem dentro de um planejamento de marketing, que não é só aquele planejamento de conteúdo para rede social. Pensar dessa forma seria uma forma muito pequena de pensar marketing. Essa é uma das tarefas e, às vezes, ela nem é tão necessária, dependendo do segmento de atuação do escritório. Então, eu quero trazer para vocês algo que expanda a mente, que expanda o olhar sobre o que é marketing. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui, o pessoal que está na plataforma já tem acesso, ao nosso material da aula, tudo isso vai estar disponibilizado na plataforma. Então, quem tem, quem está conosco na plataforma tem acesso a todos esses materiais, checklists, tudo que a gente vai trabalhar aqui em aula, o pessoal da plataforma tem acesso, né? Então, quero mostrar para vocês que o nosso planejamento de marketing contempla essas 7 etapas. Então, para quem não está vendo o material, as 7 etapas são: a primeira, situação atual, onde eu estou hoje, né? Qual é a minha situação, qual é o meu cenário hoje, qual é o meu lugar dentro do mercado, dentro do ambiente, quais são as minhas forças, minhas fraquezas, as ameaças que existem que me impedem de crescer ou de continuar, ou que podem minimizar a minha atuação, ou que podem ameaçar a minha existência no mercado. Depois partindo disso, a gente traz para a concorrência, quem são meus concorrentes, o que eles fazem de melhor do que eu e como eu posso fazer diferente deles. Depois, no passo 2, a gente vem para a definição de objetivos de negócio, e aí é a parte que se conecta com o planejamento estratégico, quais são os objetivos do negócio. E aí aqui a gente depois desmembra na pontinha do marketing, né? No terceiro passo, que é estratégias de marketing mesmo, quais são as ações que nós vamos fazer para atingir esses objetivos. No passo 4, ferramentas de marketing, quais são os canais que eu vou utilizar, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para garantir a execução, a consecução daqueles objetivos que nós traçamos para o negócio. Passo 5, orçamento, quanto vai me custar durante um ano, ou 6 meses, ou 3 meses, ou 2 anos, o prazo desse planejamento, né? Colocar tudo isso em prática. Depois, os passos 6 e 7 são medição de resultados, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que está nos custando caro, o que está convertendo bem, o que não está convertendo bem, o que nós podemos mudar e alterar, fazer diferente ou continuar fazendo, que seria o nosso passo 7, o nosso ajuste da rota. Então, para a gente começar a pensar em planejamento de marketing, eu preciso pensar em negócio. De nada adianta eu sair fazendo marketing de qualquer jeito, né, achando que isso vai suprir uma necessidade minha ou suprir uma necessidade de negócio, porque não é assim que funciona. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E se eu não sei onde eu estou nessa jornada do mercado, qual é o meu lugar, qual é o meu posicionamento, qual é o meu diferencial, também não adianta fazer marketing. E aí eu entendo que a gente tem aí muitos gurus na internet, muita gente dizendo, né, faça isso, faça aquilo, planeje conteúdo, faça linha editorial, esteja em todas as plataformas, faça campanhas de anúncio, faça campanhas de Google Ads, Facebook Ads, esteja em todos os lugares, certo? Isso é importante, mas a gente precisa ter uma coerência entre todos esses passos, senão a gente fica atirando para todos os lados e não acerta ninguém. Né? Então, a gente precisa ser como um sniper mesmo. A gente tem que ter um alvo e ser coerente e caminhar de acordo para atingir aquele alvo. E aí, quais são as melhores ferramentas, quais são as melhores ações para atingir aquele alvo? Primeiro, eu preciso saber onde eu estou, para onde eu estou indo. Então, onde eu estou hoje, a gente trabalha muito com análise SWOT,
que é essa ferramenta que eu estou disponibilizando aqui para vocês, que é um acrônimo das palavras em inglês Strengths, forças, Opportunities, oportunidades, Weakness, fraquezas e Threats, ameaças. Então, no português, né, em consultoria empresarial, a gente fala muito em FOFA, e quando eu estava fazendo consultoria pelo Sebrae, a gente falava muito da FOFA, e era engraçado porque, né, ninguém entendia o que é a FOFA, vamos fazer a FOFA, então, para a gente saber onde é que nós estamos aqui nesse negócio. Então, é uma matriz, né, que tem 4 vertentes, 4 campos. Então, o ambiente interno e o ambiente externo. No meu ambiente interno de negócio, são as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, quais são as minhas forças? O que nós fazemos bem aqui no escritório? Quais as nossas especialidades? Quais são as competências dos nossos advogados, da nossa equipe? O que nós fazemos de melhor? Pelo que nós somos reconhecidos? Pelo que mais o cliente nos procura? Quais são os feedbacks que a gente mais recebe dos clientes que nos fortalecem? O que nos posiciona no mercado de uma forma diferente, melhor, ou melhor é difícil a gente quantificar o melhor, mas como nós estamos hoje reconhecidos no mercado. E aí, que aqui também quero trazer algo interessante, depois que a gente olhar um pouco mais para frente, a questão da especialização ou da especialidade. Quem faz tudo para todo mundo não faz nada para ninguém. E eu ouço muito isso em consultoria, que é assim, eu não vou mandar embora cliente que bater na minha porta. Nós tivemos alguns episódios assim também na nossa mentoria no ADV Pro, né, dos nossos grupos do ADV Pro, que o pessoal diz assim, você está me dizendo que eu tenho que me especializar, eu já trabalho com direito médico, por exemplo, mas se bater um cliente na minha porta que queira fazer um trabalhista, que queira fazer um previdenciário, eu não vou mandar embora. Ótimo, você não vai mandar embora, mas você não vai comunicar em marketing que você faz tudo. E aqui a gente entra em estratégia de negócio, estratégia empresarial. Você precisa de caixa, precisa de pagar boleto, precisa pagar aluguel, precisa pagar inclusive o orçamento de marketing, o seu prolabore, os impostos do estagiário, a energia do escritório, isso já ser pago o nosso custo. Vamos trazer o que vem, a gente faz, se você tiver condições e competência para fazer. Mas lá no marketing, a gente vai atrair clientes que a gente definiu no nosso planejamento estratégico, no nosso posicionamento, naquilo que nós queremos ser reconhecido, numa visão mais empresarial. E aí a gente sai de uma postura do empreendedor autônomo, na verdade, do empresário por necessidade, que é aquele que faz tudo e vai se debatendo e vai na intuição, e a gente começa a ter uma postura mais negociador, mais de negócio mesmo, né? Eu usei a palavra negociador, mas remete à negociação, mas negócio mesmo, como o que é interessante que eu possa atuar, quais são as oportunidades do mercado que eu possa entrar. E aí essa ferramenta da análise SWOT ela é fundamental para que a gente possa ter essa análise e esse diagnóstico inicial de onde eu estou, que eu faço bem, que eu sou reconhecido, que eu sei fazer com muita facilidade, quais são as competências da nossa equipe aqui dentro, quais são as ferramentas que a gente consegue trabalhar aqui dentro. Depois a gente vem para as nossas fraquezas. O que a gente não faz tão bem assim, que recursos estão nos faltando, o que a concorrência faz melhor do que nós, o que nós podíamos fazer diferente, do que os clientes têm reclamado da nossa atuação, o que falta aqui para a gente oferecer para os nossos clientes, o que é o nosso ambiente interno que não é muito legal e que a gente poderia investir mais força ou fazer diferente. Depois a gente passa para o outro quadrante, que é das forças do ambiente externo, né? Quais são as oportunidades que existem no mercado e eu posso usar com as minhas forças, com aquilo que a gente faz bem, com aquilo que nós somos reconhecidos. Depois a gente vem, quais são as demandas que têm mudado no mercado que nós podemos aproveitar. Se nós somos uma equipe pequena, nós temos mais velocidade de adaptação, nós temos mais velocidade de mudança, a gente consegue se reorganizar de uma maneira mais ágil do que um escritório que tem 35, 60 pessoas. Né? Fazer essa mudança de rota, essa reorganização do negócio enquanto modelo é muito mais fácil quando você é pequeno. Isso pode ser uma força e isso também pode ser canalizado para uma oportunidade que existe no mercado. Pensando em digital, pensando em reputação digital, pensando em LGPD, pensando em toda essa gama de oportunidades que existem hoje, inclusive de atuação nacional, utilizando do digital. Então, se nós somos pequenos, nós temos mais velocidade, né? Ao menos é isso que eu tenho percebido, assim,
das consultorias que têm estado junto com os escritórios, que conseguem se movimentar mais rápido, que eles são menores, então, e são mais ágeis no sentido de mudança de rota de ação mesmo, né? Fazer mais do mesmo. Tudo bem, Samanta? Que bom ter você conosco aqui. Ô, Camila, Oi. acho que ressaltar que essa é uma ferramenta que, né, quando você traz essa visão de olhar para o negócio, né, da advocacia como um negócio, essa é uma ferramenta que a administração utiliza muito, e por um tempo ela caiu em desuso porque as pessoas achavam ela muito simples. Mas, na verdade, não é que ela é muito simples, as pessoas não sabem colocar a quantidade de informações que essa ferramenta nos proporciona. Porque quando a gente avalia, né, a FOFA, as forças e fraquezas são internas, como a Camila bem disse, quando nós avaliamos essas forças e fraquezas, eu, pelo menos, quando eu vou dar uma consultoria em negócio, é a parte mais difícil, Camila, É, porque é olhar para dentro, né, para dentro do negócio, e muitas vezes a gente tem que olhar para dentro do profissional, porque o profissional é o negócio, né? Você, advogado, é o teu negócio. E aí você tem que olhar para você como força, você tem que olhar para você como fraqueza. E quando a gente não reconhece, a gente não consegue alinhar as forças que vão aproveitar as as oportunidades oportunidades. ou que vão bloquear as ameaças de mercado, né? E aí entra uma particularidade do jurídico muito grande, que quando a gente vai desenhar na parte político-legal, né, de regras, de leis, de várias outras coisas para o marketing jurídico, muita gente se bloqueia, porque daí começa a olhar todas as ameaças que existem, mas elas esquecem de olhar as forças que bloqueiam essas ameaças. Então, a grandiosidade de você aplicar essa ferramenta, e o template vai estar disponível para você da comunidade, é incrível, gente. E aqui a gente está dando um norteador, a gente está guiando vocês para olhar tudo isso, porque de fato a gente precisa, às vezes, de pessoas instigando a gente a falar assim, ó, tá, mas e isso? E aí, no grupo do WhatsApp, a gente pode ter essas trocas de falar, ó, enxergo isso como uma baita de uma ameaça, como é que vocês estão trabalhando isso? E essa colaboração, que não é muito comum em alguns meios, né? Isso está se dissipando agora, ela precisa vir à tona porque é isso que expande a nossa perspectiva, isso que expande a nossa percepção. Então, você que está tendo acesso a essa ferramenta, com esse olhar de efetividade, com esse olhar de aplicabilidade, porque tanto eu quanto a Camila, a gente já aplicou inúmeras vezes essa ferramenta, aproveite, pare e faça, né? Efetivamente faça. Deixa aí uma semana na tua frente para que você possa ir destravando esse olhar para o todo do seu negócio, né? Do seu escritório como negócio mesmo, né, Camila? Se você está assistindo essa aula gravada, dê um pause agora, né, resgate o template que está disponibilizado e faça a ferramenta. Então, esses 4 quadrantes, forças internas, forças externas, eles são importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo, o que eu estou aproveitando ou não, o que está acontecendo no meu mercado e se eu estou acompanhando, eu estou adequado, inadequado, estou defasado ou não, né? Então, seguindo, trazendo a questão depois das oportunidades, das ameaças, né? A gente tem as ameaças, eu falei fraquezas antes, né? Quais são as ameaças que nós enfrentamos hoje? Né? Se a minha equipe é muito jovem, a minha equipe é mal remunerada, a minha equipe vai embora por qualquer aumento insignificativo de remuneração, essa é uma ameaça para mim, porque o meu negócio é o cérebro das pessoas que estão comigo. E o meu negócio todos os dias decide se vai, quando vai embora, se vai voltar no dia seguinte. Então, como é que eu estou retendo essas pessoas? Eu não gosto desse termo reter, mas como é que eu estou engajando essas pessoas para continuarem comigo, crescendo aqui no meu negócio e crescendo também o negócio junto com elas, né? Para que elas possam crescer também junto com o meu negócio e qual é a perspectiva de carreira. Se você tem um escritório um pouco maior, você precisa pensar nisso, em como trazer bons talentos, atrair bons talentos, como manter esses bons talentos dentro do escritório.
porque são eles também que vão dar garantia de manutenção dessa qualidade, dessa excelência da prestação de serviço e da satisfação do cliente também. Quais são as ameaças que estão fora do nosso controle, aquilo que a gente não tem como prever, ou prever até às vezes tem, né? Mas não tem como mitigar, por exemplo, uma mudança legislativa que tire alguma área nossa de atuação, ou então que extinga o negócio de um cliente. Não tem como prever isso, ou não tenho como me insurgir contra isso. Né, vou lá fazer uma bandeira e dizer, olha, não mude a legislação, porque eu quero continuar com o meu negócio. Não dá. Né? Ou então uma mudança de tributação, que acaba também encerrando alguns negócios, porque inviabiliza a questão da tributação, aumenta muito no preço, mas fica competitivo, a empresa precisa fechar. Então, como a gente vai analisar essas questões, e aí eu entendo e vejo muito os advogados trazendo a questão da OAB, do marketing, das proibições, né, de toda a regulação, que agora vem pelo provimento 205, que revogou o 94, e que trouxe alguns conceitos importantes, né, perdeu a oportunidade. Eu tenho sérias críticas a esse provimento, perdeu a oportunidade de pacificar e de organizar as coisas, parece que mais confundiu do que, né, trouxe luz ou trouxe tranquilidade. Não é objeto do nosso estudo hoje, a gente pode fazer, vou disponibilizar aqui para o pessoal da plataforma o provimento, mas também está disponível na internet, lá no site da OAB Federal. Então, assim, o que a gente pode usar? A OAB não é uma ameaça para nós, o provimento não é uma ameaça, porque todas as estratégias que nós vamos demonstrar aqui hoje, elas estão a par disso e estão contempladas dentro dessa questão ética, né, para a gente trabalhar. Então, não se preocupem com isso. Então, na primeira etapa, mapear a nossa situação atual, onde nós estamos, qual é a nossa concorrência, o que eles fazem de melhor ou diferente de nós, como nós vamos partir disso e evoluir a partir disso, escolher algumas prioridades para o ano e definir metas, né, que é o nosso segundo passo. E essas metas, elas vêm, então, a primeira e a segunda ferramenta, elas são do planejamento estratégico, né? Então, onde nós estamos no mercado e quais são as metas que nós queremos aqui para frente. Eu trouxe aqui como exemplo 4 métodos para esse escritório fictício, né? Vou deixar bem claro que é um escritório fictício, para depois não dizer que estou revelando estratégia, não estou, isso não acontece. Mas, geralmente, muitos escritórios têm essas 4 metas. Primeiro, digitalizar todo o estoque via software, então nós vamos parametrizar software, vamos colocar todo o nosso conhecimento, nosso processo, todo o nosso estoque mesmo, via software e trabalhar por ali dentro. E aí é uma das metas do planejamento estratégico. Uma outra seria aumentar nossa presença online. A terceira, criar uma nova área de especialização. Essa é interessantíssima, essa que demanda um pouco mais de tempo. E a nossa queridinha, seria aumentar 30% do faturamento, que é o que nós vamos trabalhar como exemplo daqui para frente, para que vocês possam ver como isso funciona lá no braço marketing. Então, vamos desmembrar esse objetivo do planejamento estratégico, que é aumentar 30% do faturamento. Para isso, eu preciso saber qual é o meu faturamento hoje. Então, vamos pensar, meu faturamento hoje é R$1.200.000 por ano. Vamos fazer a conta por ano. Se eu preciso aumentar 30%, eu preciso aumentar 360 mil o ano que vem. Então, se eu faturo 1.200 esse ano que vem é 1.560, certo? Daqui para frente, nós vamos desmembrar tanto essa meta, quanto o marketing depois, como é que nós vamos fazer esse andar da carruagem, né? Então, eu trouxe para auxiliar nesse desmembramento a ferramenta 5W2H, também vem do inglês, né, das técnicas de administração, são 5 Ws e 2H. Então, os Ws são what, que é o quê, who, quem, why, por quê, when, quem, where, onde, how, como, e how much, quanto custa. Então, o que nós vamos fazer, quem vai fazer, por que está fazendo isso, quando isso será feito, onde isso será realizado, como isso vai ser feito, e por último, quanto isso vai nos custar. Se eu não sei quanto vai custar, eu fico no aleatório, né? No other people money. Então, no dinheiro dos outros, tudo pode. Precisamos sempre trabalhar com orçamento. E essa também é interessante, que a gente possa começar a pensar também em orçamento anual, para quem não tem esse planejamento financeiro para o escritório. Mas essa é uma outra conversa. Hoje, o nosso viés aqui é o viés do pilar marketing, né? Dentro de uma gestão de negócio.
Então, vamos lá. Qual é a meta? Vamos trabalhar dentro dessa ferramenta. A meta é aumentar o faturamento de 30% até 31 de dezembro de 2024. Então, temos um ano para trabalhar um aumento de receita de 30%. O que nós vamos fazer? Uma ideia, né? Prospectar pelo menos 10 clientes mensalistas. Tem escritórios que trabalham com clientes mensalistas, certo? Uma outra ideia, prospectar mais pelo menos 35 clientes avulsos, certo? Uma outra ideia, resgatar 6 clientes inativos. O que são os clientes inativos? São aqueles clientes que já nos contrataram no passado, já encerraram ou um processo, ou uma ação, um contrato, uma notificação, já encerraram o que eles vieram buscar aqui conosco, o objeto da contratação, e eles estão lá na nossa caixinha do arquivo morto, né? Quem ainda tem arquivo morto físico, eles estão lá, no final do ano nós retiramos eles e colocamos no arquivo morto, certo? Precisamos, então, coloquei aqui como 3 ideias para a gente trabalhar dentro do planejamento daqui para frente. Então, aumentar 10 clientes inativos, aumentar 35 clientes avulsos, perdão, 10 clientes mensalistas, 35 clientes avulsos e 6 clientes, resgatar 6 clientes inativos, certo? Para a primeira meta, que o meu objetivo seria prospectar pelo menos 10 clientes mensalistas, vamos colocar na planilha 5W2H. Quem vai prospectar mais 10 clientes avulsos? Os sócios e os associados, ou só os sócios. Os sócios e os líderes da área, os gestores da área. Ou então, os sócios e a equipe comercial. Quem? Né? Eu trouxe aqui só sócios e associados, mas como exemplo. Por quê? Nós queremos 10 clientes mensalistas? Porque nós queremos previsibilidade de receita. Isso vai auxiliar lá nesse bolo de 30%, de aumentar 30% do faturamento. Quando isso vai ser feito? Se nós temos uma meta que seriam 10 clientes mensalistas por ano, no próximo ano, então é 5 até 31 de julho e 5 até mais 5 até 31 de dezembro. Onde nós vamos prospectar esses clientes? Vamos prospectá-los aqui na região metropolitana, né? Estamos em Santa Catarina, em Florianópolis, então vamos prospectar esses clientes aqui na região metropolitana, que é onde nós temos rede física de contatos. Nossos clientes já estão aqui, a gente consegue trabalhar essas indicações e consegue trabalhar em cima da rede dos próprios clientes. Certo? Quanto isso vai nos custar? Como nós vamos conseguir isso primeiro, né, Raul? Como vamos conseguir isso? Participando de associação empresarial, participando de eventos de negócio, participando de jantares, para networking ou de outros tipos de eventos. Certo? Quanto isso vai nos custar por ano? Estimamos aqui mais ou menos R$800 por ano. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Se nós tivermos uma base ou dados do ano passado, a gente consegue atualizar esse dado para esse ano. Se nós não tivermos esse dado, a gente vai ter que atribuir um dado e ir medindo ao longo do ano se isso vai ser coerente ou não, para a gente já ter uma base de comparação para os próximos anos. A segunda, que seria prospectar pelo menos 35 clientes avulsos. Oi, Jerusa, tudo bem? Quem vai fazer isso? Os sócios e associados, ou então só os associados, ou então só o sócio de serviço, ou então só a área comercial, ou então só quem? Quem vai trazer 35 novos clientes para o escritório? Por quê? Nós queremos trazer 35 clientes novos para o escritório? Para ampliar a nossa base de clientes, para nós podermos fidelizá-los e fazer cross-selling e revender outros tipos de produtos para eles depois, e também, então, contribuir para esse bolo de aumento de 30% do faturamento, certo? Quando nós vamos conseguir isso? Bom, se são 35, então a gente faz 17 até 31 de julho e os outros 15 até 31 de dezembro, certo? Estamos distribuindo essas metas. Mas e quanto isso representa por mês? Vamos dividir 35 por 12 para saber quanto vai dar para cada mês, né? Vai dar 3, alguma coisa por mês. Onde nós vamos conseguir esses 35 clientes avulsos? Aqui na capital? Ou então, vamos usar o digital para a gente poder expandir a nossa área de atuação? Vamos colocar aqui, vamos para a capital, né? Vamos fazer um anúncio pago aqui, já estou dando 3 passos para frente. Mas como? Vai ser pela mídia, ou pela mídia social, ou pela mídia assessoria de imprensa, ou por anúncio, ou por campanha, por uma outra forma. Mas vai ser pela mídia que nós vamos conseguir esses 35 novos clientes no ano que vem. Certo. Quanto isso vai nos custar? Bom, se nós escolhermos trabalhar com a mídia, isso vai nos custar mais ou menos 3.200 por mês. Por quê?
vamos ter que fazer a previsão de anúncio pago, campanhas de Google Ads, Google, palavras-chave no Google, talvez uma assessoria de imprensa, talvez um social media, talvez alguém para fazer os criativos, alguém para fazer essas imagens, ou um jornalista para a gente poder fazer essa canalização desse material todo em outras mídias também, que talvez precise ser pago ou não. Estamos estimando aqui R$ 3.200 por mês. E a última dessas ideias aqui, dentro desse plano 5W2H, de aumentar o faturamento em 30%, resgatar 6 clientes nativos. Quem vai fazer isso? Os associados. Não é papel dos sócios, a gente não quer que os sócios se envolvam nisso, ou então não, só os sócios, porque já são clientes do escritório, a gente precisa trazer quem já estava na nossa base, tem mais contato com os sócios, vamos eleger alguém. Né? Aqui nesse exemplo, elegemos os associados. Quem? O associado 1, o associado 2 e o associado 3. Né? Precisam ter nomes, as crianças precisam ter pais. Né? Quem são os pais dessa criança? Por quê? Porque nós queremos fidelizar os clientes com quem a gente já tem contato, queremos aumentar a nossa base de clientes e contribuir para aquele bolo lá do aumento de 30% do nosso faturamento. Então, se a nossa meta é resgatar 6 clientes nativos, 3 até julho e outros 3 até dezembro. Né? Isso não é muito difícil de acontecer, não é muito difícil de fazer. Depois a gente, onde? Né? Na área tributária. Então, a gente vai começar esse resgate por quem? Por quem tem potencial de alguma ação tributária, ou quem tem algum problema tributário, algo que a gente possa resolver, ou que tem alguma questão para reorganizar, reenquadrar, fazer compensação de créditos. Vamos buscar na nossa base clientes com esse perfil para retomar o contato e oferecer esse serviço, para ver se eles têm esse problema ou não, enfim, para retomar esse contato na área tributária. Aqui é um exemplo apenas, não necessariamente precisa ser feito dessa forma, mas é um exemplo. Como nós vamos resgatar esses clientes? Um contato direto. Ou é uma visita, ou é uma ligação, ou a gente manda um e-mail prévio, um WhatsApp prévio, mas recomendo que seja feito um contato pessoal, ou físico, ou online, mas que seja feito algum contato, uma ligação, né? Para que essa retomada do relacionamento aconteça de pessoa para pessoa. Senão fica parecendo que o cliente está recebendo uma mensagem automática ali de um robô, e aí qual é a motivação que ele tem para retomar o relacionamento conosco? Né? Nenhuma. Quanto isso vai nos custar? Estima-se que resgatar 6 clientes nativos por ano vai nos custar 5 horas por semana desses associados. Por quê? Precisa fazer uma busca na base de clientes, precisa primeiro estudar o que nós vamos oferecer para eles, quais são os produtos que a gente pode oferecer, para a gente ter uma abordagem mais assertiva. A gente não vai ligar para o cliente e dizer, oi, tudo bem? A gente terminou lá o nosso contrato, mas eu estou aqui, tá? Me liga, beijo, me liga. Não é assim que funciona, né? A gente precisa ter uma competência empresarial, uma competência negocial mais inteligente para a abordagem desses clientes também. E aí vamos para o passo 3, que são quais estratégias de marketing nós vamos utilizar para conseguir aquela meta que é aumentar 30% do faturamento. Depois que nós elegemos as ações que nós vamos fazer, colocamos na planilha 5W2H, a gente definiu os projetinhos, né? E cada uma dessas tarefinhas aqui pode virar um mini projetinho para esses pais dessas crianças, né? Então, eu sou associado 1, por exemplo, eu sou sócio do escritório, eu tenho uma meta de conseguir 3 clientes novos para o escritório. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu crio o meu projetinho, a minha própria planilha para fazer esses acompanhamentos. Quais são as ações que eu vou tomar daqui para frente para conseguir esses pelo menos 3 clientes novos até o final do ano. Não é muita coisa, né? Percebam que é bem tranquila, essa é uma meta bem tranquila de ser atingida. Então, aqui eu trouxe 4 vertentes de estratégias de marketing para a gente poder trabalhar. Seria o marketing de conteúdo, a presença online, presença offline e a presença com clientes, né? Que seria essa aproximação de relacionamento com os clientes. Dentro da vertente marketing de conteúdo, que é o que mais se fala em rede social, que é o que a gente mais tem visto em Google também, né? Em materiais que se disponibiliza aqui gratuitamente também pela internet, YouTube, enfim, marketing de conteúdo. Eu acho que a gente passou por uma fase de ter que fornecer muito conteúdo denso. Hoje eu já percebo que estamos vivendo uma outra fase do marketing de conteúdo. Mas dentro de uma estratégia de marketing, nós precisamos abastecer o Google com o nosso nome, ou com o nome do escritório. Para quê?
para que seja uma base de confirmação para o cliente. Então, o cliente recebeu o nosso nome, nos conheceu, alguém nos indicou, por alguma forma ele soube de nós, ele vai para a internet saber quem nós somos. Então, essa preparação da casa, do ambiente, ou dessa vitrine digital, precisa estar pronta para quando esse cliente chegar e confirmar quem eu sou, qual é a minha reputação, a minha credibilidade, a minha especialidade, o que eu sou capaz de fazer, ou qual é a transformação que eu sou capaz de gerar para ele ou para o negócio dele. Então, dentro do marketing de conteúdo, nós temos algumas opções de estratégias, né? Usar o blog do próprio site, do nosso próprio site, ou nosso do escritório. Pode ser também blogs de terceiros, e aí eu trouxe aqui portais setorizados. Então, se eu atuo na área do direito médico, do consumidor, se eu atuo na área do direito de família, qualquer direito sindical, previdenciário, enfim, eu vou fazer essas buscas de quais são os canais, quais são os portais online, ou mesmo de distribuição física, que existam, que o meu cliente lê e tem acesso, para que eu possa canalizar o meu conteúdo depois, para que eu possa alimentar essa base de confirmação e essas mídias com o meu nome. Então, primeiro, o blog jurídico ou do nosso site, ou de terceiros, ou de outros canais setorizados. Alguns e-books, e aí não são e-books assim, não são e-books bobinhos dos 5 direitos do trabalhador autônomo. Não é isso, né, gente? Vamos pensar em algo mais que desenhe melhor a persona. E aí eu parto da premissa aqui nessa aula de que essa persona já está desenhada, que os produtos já estão desenhados, que as soluções já estão desenhadas, né? A nossa aula hoje é sobre planejamento de marketing. Então, já começamos de uma etapa seguinte ao desenho da persona, modelo de negócio, soluções, dores, né? Já estamos no passo seguinte. Então, e-books que realmente tragam algo de valor, que resolvam algum problema, né? Mesmo que seja de caráter educativo, informativo, que é o que a OAB nos orienta a fazer. Então, tragam algo que realmente vá fazer a diferença. Sobre guarda compartilhada, sobre divórcio. Antigamente tinha primeiro a separação, depois a conversão em divórcio. Eu sou dessa época, a gente tinha que fazer a conversão de separação em divórcio, depois mudou a lei, agora já é divórcio direto. Mas ainda existem algumas questões, assim, agora tem alguns casos famosos, né, de violência doméstica também. Então, trazer conteúdos para que abasteçam o seu público, a sua persona, o seu público-alvo, de orientações jurídicas de será que eu estou sofrendo abuso mesmo? Será que é uma violência? O que é considerado violência? E se for, como eu faço para minimizar ou sair dessa situação? E o que fazer juridicamente? Quais são os meus direitos em relação a isso, né? Uma época se dizia que não pode sair de casa no caso de separação, porque quem sai de casa perde o direito à pensão. Não é bem assim que acontece, né? Eu não sei de onde veio esse mito, mas quem sai de casa perde o direito à guarda, perde o direito de visitação dos filhos. Quem não paga pensão não pode visitar os filhos. São alguns mitos que existem, que infelizmente não sei por que razão são lendas urbanas, mas a gente precisa desmistificar isso, principalmente por meio de e-books, por meio de webinários, por meio de lives, por meio de podcasts, por meio de YouTube, por meio da nossa própria newsletter depois, ou alguma lista de transmissão dentro do nosso escritório, né, de quem é cliente ou de quem nos forneceu o próprio número de WhatsApp ou de telefone, o e-mail, para receber as nossas informações, receber as nossas notícias. A gente pode ter esses canais de comunicação. Então, usar dessas ferramentas de marketing de conteúdo para pulverizar o nosso nome, o nosso conhecimento, as nossas soluções perante o mercado, né? Para o mercado. Depois a gente vem para a presença online, que seria o site otimizado para SEO, alimentar o Google, fazer campanhas com o Facebook Ads, se for o caso de seu cliente usar mídias digitais ou redes sociais, né? Um LinkedIn também, caso você tenha atuação empresarial, um LinkedIn organizado, coerente, consistente, com conteúdo de valor ali, né? Não aquelas coisas que a gente vê, né? Aquelas coisas que não fazem o menor sentido, que é estar por estar. Eu me lembro no início do e-mail, nos primórdios do e-mail, a gente mandava tudo por ali, né? Cadastrava vários e-mails num único, e aí mandava para esse único, toda aquela lista recebia. Era uma lista, era
a sementinha da lista de distribuição, fazia bastante com turma, com grupos de amigos, até para amigo secreto também se fazia isso, né? Mas alimentar a nossa presença online precisa ser coerente com a nossa persona, precisa ser coerente com o nosso arquétipo, do nosso posicionamento, com o nosso branding, com a nossa marca, com os valores que nós temos, com o que nós queremos, como nós queremos que o mundo nos perceba no mundo digital, né? Já pensando em presença online. E eu venho aqui na outra vertente, que é na presença offline também. Então, tudo comunica, né? A forma como a gente se veste, como a gente se maquia, como a gente usa o cabelo, o carro que nós usamos, o relógio, se nós usamos bijuteria ou anéis ou joias douradas ou prateadas, se isso combina com a nossa persona ou não. Então, de nada adianta eu me vestir como um pinheirinho de Natal, né, cheio de coisa, se o meu cliente é um cliente simples. Então, não vai comunicar. Se eu trabalho no agro, por exemplo, faz sentido que eu me vista de uma forma mais simples, que use bota, que use jeans para visitar o cliente, que use um chapéu. Eu vou lá no agro, no sol, no meio da plantação, conversar com o meu cliente. É importante que eu tenha identificação com ele e tenha adequação com o ambiente também. Não faz sentido que eu vá lá visitar um cliente do agro num salto 15, bico fino, salto agulha, num terno bem cortado, eu vou estar maravilhosa, com, né, aquele arquétipo do governante, cabelo amarrado, né, dividido no meio, com gel, cheio de joia, maquiagem, no meio do agro, não faz sentido, né? E eu já conheci também advogados que saíram dessa estrutura mais formal de escritórios grandes, com orquídea na recepção e mármore Carrara em sala de reunião, para trabalhar com startups e também para trabalhar com músicos. E eles aposentaram o terno e a gravata, né? Usam calça jeans, camisa, mas aposentaram o terno e a gravata. Por quê? Para criar essa conexão, criar essa conversa, essa identificação com o perfil do público que eles querem atingir, que eles querem trabalhar, para não intimidar o público, né? Então, se ele chega todo engravatado, todo duro, amarrado no terno, ele não consegue conversar com o músico que está lá sendo criativo, né? E trabalhando daquela forma mais descontraída. Então, a gente precisa pensar nisso também na nossa imagem pessoal, também no offline. De nada adianta eu construir uma imagem no digital, sendo que eu pessoalmente sou muito diferente disso. Então, marcando presença no offline, a gente tem algumas opções, como promover eventos dentro do escritório, palestrar em eventos, e aqui friso muito a questão do palestrar. Então, estar com o microfone na mão nos posiciona como autoridade. E a gente pode usar esse material depois para canalizar para a assessoria de imprensa, usar nos nossos canais de divulgação todos, que nós vamos ver daqui para frente. Conceder entrevistas, né? Na mente do público, quem concede entrevista tem algo importante para dizer, participar de eventos, participar de podcasts como um entrevistado, e aí a gente vê hoje uma enxurrada de podcasts, né? Sendo divulgados por aí e disponibilizados também, não só no Spotify, em plataformas de podcast, mas também em vídeo no YouTube, porque realmente isso, quem tem algo importante para dizer tem o microfone na mão. Não necessariamente todos que têm microfone na mão têm algo importante para dizer, mas na mente do público, se você está sendo entrevistado, se você está na televisão, se você está em jornal, se você está em eventos jurídicos, se você está em algum outro evento setorial, se você está sendo chamado a falar, você tem algo a dizer. Então, você é algo profissional diferenciado também. Então, pensem nisso, em se colocar nessas situações. Eu sei que nós gostamos muito de participar de eventos como alunos, né? A gente sempre acha que tem algo a mais para aprender, algo a mais para ouvir, para aprimorar, e isso é super bacana, é interessante. Mas, enquanto ferramenta de marketing, vamos começar a pensar em estar do outro lado, né? A questão não é nem em quem eu conheço, mas quem me conhece. E quando a gente muda essa dinâmica, eu preciso que cada vez mais pessoas me conheçam. E aí a gente consegue escalar, porque consegue levar o nosso ano cada vez mais adiante também. Então, trago como ferramentas offline essas estratégias, aliás, como presença offline. Trazendo para o campo do cliente, aqui nessa nossa matriz, nesse nosso fluxograma para o outro lado, aqui no campo inferior esquerdo, a gente tem um CRM, um software de gestão, para poder fazer toda essa canalização do relacionamento com o cliente,
Trago aqui como sugestões a Ivjur e também o Client, são duas ferramentas muito bacanas. A Ivjur conversa por WhatsApp com o nosso cliente, então tanto naquele que a gente está atraindo, né, no marketing da atração do cliente, quanto naquele de resposta por andamento do processo. Então a IV integra com alguns softwares de gestão. Então toda vez que tem uma movimentação no processo, a IV dispara um e-mail ou um WhatsApp para o cliente dizendo: oi cliente, tudo bem? Aqui aí você queria o nome, né? Aqui a Ive, assistente virtual do escritório X ou do doutor Y, queremos te informar que houve uma movimentação importante no seu processo, estava assim, agora está assado, não precisa se preocupar, não é uma movimentação que você precisa fazer algo, a gente está atento, está cuidando, seu processo está andando, mas se tiver alguma dúvida e quiser conversar, pode me mandar mensagem aqui que a gente continua conversando. São coisas que a IVE faz. Quando a gente tem um volume maior de demandas, faz muito sentido. Eu já vi escritórios que tem 3 ou 4 pessoas só para dar andamento em processos, só para dar resposta para cliente, principalmente os que trabalham só com previdenciário. Então, é uma questão de custo também, né? Trazer esses robôs para automação. Contato frequente com o cliente, como nós vamos fazer o nosso pós-venda eficiente, porque se o nosso pós-venda for eficiente, o nosso resgate do cliente ele é muito mais tranquilo depois também. Então, trago essas 4 vertentes para vocês como estratégias de marketing, para que vocês possam trabalhar pensando sempre naquele objetivo que é aumentar 30% do nosso faturamento. Então, para a gente revisar, são marketing de conteúdo, presença online, presença offline e o relacionamento com o cliente. São as nossas quatro vertentes. Aqui eu trago uma ideia também para produção de conteúdo, e eu frisei bastante quando fiz a chamada dessa aula, que essa aula não seria aula sobre calendário editorial para rede social, né? Porque não é só isso que a gente faz dentro do planejamento de marketing. E vocês têm percebido que a gente faz muito mais coisa além do planejamento de conteúdo para rede social ou linha editorial, né? Aquela coisa do segunda-feira de bom dia, terça-feira conteúdo técnico, quarta-feira, não sei o quê, sexta-feira, né? Depende de que segmento você está, depende de quem você é, se você é blogueiro ou não, se você está mais exposto ou não, se você quer estar mais exposto, depende de qual é o seu engajamento, do que o seu público quer ver, do seu perfil pessoal também, se é mais melancólico, se é sanguíneo, se é colérico, se é fleumático. Então, assim, funciona a mesma coisa para todo mundo? Não. A gente vai precisar testar o que melhor vai funcionar para você. Mas eu tenho uma dica aqui para você explodir o mesmo conteúdo, você explode para várias outras, várias canalizações, né? Não é um conteúdo para o YouTube, outro conteúdo para News, outro conteúdo para os parceiros, outro, não, é sempre o mesmo conteúdo. Então, a gente pode, por exemplo, recebemos uma decisão aqui no escritório hoje, que foi em tal sentido, né? Foi diferente do que nós esperávamos, ou foi coerente com o que nós esperávamos, impactou o cliente de certa forma, ou então é uma inovação, nós nunca não esperávamos que isso fosse acontecer, independente do que for. Recebemos uma decisão aqui hoje. Esse é um conteúdo que nós podemos canalizar, tanto para um portal setorial, se for de interesse desse portal, né? Então, na área de direito de família, direito médico, direito empresarial, construção civil, e aí o que for, para o nosso blog, para o blog de terceiros, para as nossas redes sociais, para a nossa assessoria de imprensa, para a nossa news, para o nosso banco de parceiros, a gente vai disparar esse mesmo material. Pode virar um podcast, pode virar uma série de vídeos, ou um único vídeo, ou vários shorts, ou uma live, ou um post, ou um vídeo dentro das nossas redes sociais. Então, um mesmo conteúdo, a gente faz toda essa distribuição, é o mesmo conteúdo. Senão, a gente fica só trabalhando nisso e não tem tempo para trabalhar, né? Então, a gente acaba otimizando o tempo e fazendo mais com menos, né? Um mesmo conteúdo, um mesmo insight, a gente adapta ele e envia para todas essas possibilidades de divulgação do nosso material. Eu trago aqui para vocês algumas ideias de ferramentas de marketing, né, que são importantes para que a gente tenha no nosso escritório. Um site informativo que seja otimizado para SEO, que seja também mobile, né, que as pessoas, o maior acesso hoje é via celular, então que o nosso site tenha essa leitura fácil via celular. Uma assessoria de imprensa. Ah, mas eu sou pequeno, não posso contratar. Não tem problema. Eu não estou dando aqui sugestões impostas. São opções
que conforme a necessidade, conforme o objetivo, conforme o orçamento, a gente pode utilizar delas ou não. Então, são sugestões apenas, né? Não é que tenha que ser feito obrigatoriamente. Para alguns vai funcionar, para outros mais, para outros menos. Também a gente tem que pensar que se eu sou muito pequena e contrato uma assessoria de imprensa, talvez eu não dê conta, não dê vazão para tudo que chegar por meio dela. E às vezes não, às vezes faz sentido. Eu sou tão pequeno que tudo que vier dali eu consigo dar conta. Pode ser também. Então depende muito dessa avaliação de onde você está, né? Da nossa análise SWOT lá, que foi a nossa primeira etapa, que é da situação onde eu estou e qual é onde eu estou nessa jornada e o que eu posso atender. No social media, cadastrar o escritório no Google Meu Negócio, cadastrar também no Jus Brasil e alimentar lá com conteúdo. Então, a gente pode alimentar lá com decisões, com movimentações, com artigos opinativos, com algo que vai fazer sentido para o nosso posicionamento, para a nossa marca pessoal ou a marca do escritório, ou aquilo que nós queremos que nos projete perante o mercado. O Google Ads são campanhas que nós podemos fazer, e isso é permitido pelo provimento 305. Então, anunciar nosso escritório, anunciar o Google Meu Negócio, anunciar palavras-chave. Então, quando procurar lá advogado trabalhista, vai aparecer o meu nome em primeiro lugar lá na busca do Google. Isso é possível fazer. Facebook Ads, e aí o Facebook Ads é uma ferramenta de anúncios do Instagram. Então, a gente pode tanto disparar anúncios via Facebook quanto via Instagram dentro dessa plataforma do Facebook Studio. Então, é por lá que a gente agenda e faz toda a contratação de anúncio. Isso faz sentido se o seu cliente está nessas redes sociais. Então, se o cliente não está, não faz sentido que você invista ali, faz sentido que você invista em outro lugar. O uso do ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta de automação para respostas dentro do WhatsApp ou do Direct. Então, você consegue ali fazer um script de perguntas e respostas e o cliente responde 1, 2, sim, não, de acordo com a orientação que o robô dá, que a gente cadastra previamente, e vai levando o cliente para um funil, ou para o funil de agendamento de consulta, ou um funil para ele assistir um vídeo, ou um funil para ele baixar um e-book, ou um funil para ele acessar o site do escritório. O interessante é que seja um funil para agendar uma consulta, né? Ou para que ele tenha acesso previamente, ou mesmo que ele agende uma consulta, que ele tenha acesso a algum material nosso sobre aquele tema que ele está buscando. Então, por isso que o marketing ele não é uma coisa solta dentro do escritório. Ele precisa ter coerência. Então, se eu quero, por exemplo, ampliar 30% do meu faturamento dentro da área tributária, eu preciso entender quais são os produtos tributários que eu tenho hoje, quais são as soluções tributárias que eu ofereço, qual é o impacto dentro da minha persona. E aí criar conteúdos que sejam linkados com isso, e aí sim fazer Facebook Ads, Google Ads, MChat, criar esse funil de conversas, né, para levar o cliente para um vídeo, ou levar o cliente para agendar uma consulta, ou que ele preencha um formulário para que a gente possa entrar em contato com ele depois. Todas essas estratégias, elas precisam ser coerentes. Não adianta eu fazer uma ponta solta de cada uma, porque nenhuma delas vai ter o potencial efetivo de converter em negócio. Redes sociais consistentes, se faz sentido para você ter redes sociais ou não. Eu oriento sempre que tenham algo social, como tenham algo em rede social, tenham um avatar em rede social, para que seja uma vitrine de confirmação. Muitas vezes o cliente não nos procura por ali, mas ali é um canal de confirmação. Em outras atuações é por ali que o cliente encontra. Ou ele vai acompanhando 6 meses, acompanhando 8 meses, quando chegou lá no 10º mês ele está pronto para comprar. Isso pode acontecer também. Tanto na área previdenciária, quanto na consumidor, saúde, família, principalmente na pessoa física, né? Isso acontece bastante. Já havia acontecer bastante também na área empresarial, na questão societária, holding, na construção de blindagem patrimonial, né? Não existe a blindagem, mas essa questão ela é o pinga-pinga mesmo, né? O cliente vai nos acompanhando 1 dia, 2 dias, 5 dias, 6 meses, lá na frente ele vai estar pronto. E aí toda essa construção de conteúdo precisa levar em consideração topo de funil, meio de funil, base de funil, em que ponto o cliente está nessa jornada, mas também essa pode ser um tema para uma outra aula, né? Hoje é o nosso planejamento de marketing, não é planejamento de conteúdo de marketing, mas para dar um overview nas 7 etapas do funil. Então, trazendo para vocês aqui um checklist do que ter
dentro de um planejamento de marketing, ou dentro do marketing do nosso escritório, a gente tem uma logomarca e uma identidade visual, né? Para quem está aqui na nossa plataforma, está vendo, está tendo esse acesso a esse checklist, esse material está disponibilizado para vocês. Então, uma logomarca, uma identidade visual, um site próprio, né? Não façam lá um site.wix, site, o nome de vocês, .blogspot, tenham o próprio site, o próprio domínio, isso não custa caro, é bem simples de fazer, é bem intuitivo dentro das plataformas de registro, de domínio e de hospedagem também. Tenho perfis em redes sociais, né, como reforço de marca, né, como demarcação de território também. Quando forem procurar jogar o nome de vocês no Google, tenha algo para encontrar, sejam encontráveis, né, tenham portas para que os clientes possam abrir, né, estejam disponíveis para que o cliente entre. Tenha um e-mail corporativo, então não faça um e-mail Hotmail, Gmail, Yahoo, ou um e-mail desses genéricos gratuitos, tenham um e-mail corporativo de vocês, isso dá uma outra credibilidade, não usem e-mail do Outlook, mesmo que depois a ferramenta que vocês forem abrir o e-mail seja o Outlook, mas que o e-mail de vitrine, de capa, de máscara lá, seja um e-mail corporativo de vocês ou do escritório, com o nome de vocês ou o nome do escritório. Tenham uma assinatura de e-mail com os contatos e redes sociais de vocês, e principalmente contato pessoal, e-mail, WhatsApp. Eu sei que muitos advogados não gostam de disponibilizar o WhatsApp pessoal, mas se é um cliente seu, eu vejo que é importante que eu tenha acesso pessoal ao meu advogado. Não vou chamá-lo a qualquer instante para tirar dúvidas bobinhas no domingo à noite, né? Eu tenho essa noção, e é uma questão de educação também, como outro profissional, eu entendo que ele é um profissional. E se eu posso esperar até segunda-feira de manhã para perguntar alguma coisa que não seja urgente, né? Que as prateleiras não estão caindo. Mas se eu estiver presa, na iminência de ser presa, se eu estiver numa delegacia, eu vou ligar e eu gostaria de ter acesso a quem ligar. Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Precisa pensar que nós, assim como os médicos muito mais do que nós, mas nós estamos a serviço dos clientes e a gente precisa estar disponível para eles da forma como eles precisarem, né? E isso inclui que eles tenham o nosso contato pessoal. Claro que algumas atuações que estão um pouco mais distantes ou então um pouco mais automatizadas, não necessariamente precisa disso. Mas se você faz uma advocacia personalizada, do contato do 1 a 1 e preza por isso, que não é tão digitalizado assim, eu vejo como sendo importante. Então, essa assinatura de e-mail precisa ter esses contatos, ou o contato de quem o cliente vai poder ligar no momento de emergência, seja um WhatsApp de uma secretária remota, seja da secretária presencial, do escritório, mas de alguém, né? Alguém de plantão. Isso a gente faz no onboarding também, quando o cliente chega, a gente envia um manual com o onboarding, a gente diz ali os dados, né? Quais são os dados de contato, qual é o nosso canal de atendimento, os nossos horários, se atendimento fora do horário será cobrado ou não, o que é fora do horário. Isso está dentro do onboarding. Também é uma ferramenta, também é um tema para uma outra aula, esse pós-venda, né? Esse recebimento do cliente no escritório. Um folder eletrônico, genérico, ou seria um cartão mobile, para que vocês possam também, via Dropbox, né, compartilhar o contato com o cliente ou com quem você conheceu. Então, eu fui num evento em São Paulo, conheci alguém, puxa, um cara bacana, no aeroporto, e aí quero compartilhar meu contato, abre ali por via Dropbox, compartilha o contato. A gente consegue se digitalizar dessa forma, né, de deixar mais fácil. Papelaria, diferente se fala, né? Hoje pouco se usa cartão de visita impresso, embora ele ainda seja importante, um papel timbrado não necessariamente impresso. E aqui eu trago a questão do visual law no lugar do papel timbrado, então a gente precisa ter alguns templates e é importante já frisar esse branding, essa marca perante o judiciário, também perante os clientes, tanto em procuração, contrato, petições, notificações, tudo que concerne a nossa atuação em Visual Law facilita a nossa atuação. A gente já fez uma live com a Fernanda, que é do Visual Law Oficial, aqui no meu perfil também no Instagram, está aqui salvo nas lives anteriores, então vocês podem assistir essa live, é muito bacana. E a Fernanda também fala bastante sobre a questão da inovação, e hoje nós temos uma capacidade muito mais reduzida de concentração. Então, o Visual Law acaba trazendo pontos focais, onde a gente pode estrategicamente fazer com que o que a gente quer seja lido. E isso também é marketing. E é o marketing perante o judiciário, perante os nossos
as nossas contrapartes, né? Eu não gosto de chamar de adversário, mas com quem a gente está litigando, né? Então, é algo para marcar presença também, com o nosso cliente também. Então, mais uma ferramenta que seria uma ferramenta de disparo de e-mails, pode ser RD Station, MailChimp, LeadLover, ClickMail, tem várias, né? Mas que nós tenhamos isso, algumas plataformas, inclusive, algumas softwares de gestão de escritório já têm isso integrado, ou alguns têm a API aberta, então conseguem integrar com a nossa plataforma paga externa, elas não são caras, mas elas dão um ar de profissionalismo para quando nós formos disparar a nossa newsletter, que é importante que seja enviada com periodicidade. Então, uma vez por mês, pelo menos, e dependendo do tamanho do escritório, também é bacana que a gente tenha listas setorizadas. Então, quem é do empresarial recebe um tipo de comunicação, quem é do consumidor recebe outro tipo de comunicação, quem é da família recebe outro tipo de comunicação. E uma vez a cada 2, 3 meses, todos recebem o mesmo tipo de comunicação. Isso é importante, porque senão eu sou lá, eu contratei o escritório na área de família para fazer o meu divórcio, guarda, divisão de patrimônio e tal. Ela depois eu começo a receber do meu escritório de advocacia coisas sobre tributário, sobre despacho aduaneiro, sobre mudança de alíquota da importação. Isso não me interessa. E aí eu vou deixar de seguir, ou eu vou bloquear, ou eu vou me descadastrar dessa lista. Então, é interessante que eu envie, enquanto negócio, materiais via newsletter para quem tem interesse em receber aquele newsletter. Da mesma forma que eu não vou enviar materiais sobre divórcio, guarda compartilhada, mudanças em relação à violência doméstica e guarda compartilhada, para um empresário que me contratou para fazer mudança de alíquota, adequação tributária, ou então despacho aduaneiro, né, ou liberação de alguma mercadoria que ficou presa, fazer um mandado de segurança, enfim. Não é coerente. Então, por isso, as listas de transmissão, elas são importantes, para que a gente setorize esse conteúdo e envie o que realmente o cliente quer receber e fidelize ele na nossa base. Depois, modelo de um banco de e-mails com clientes ativos e inativos e prospects, essa lista de transmissão, um modelo de proposta de prestação de serviço, um PowerPoint editável, aqui a gente pode atualizar para um Canva, né, ou algum template atualizável para que a gente possa fazer apresentações mais dinâmicas, que com design mais moderno, então que não fique só na planilha, só na tabela ou no texto, né, que a gente consiga trazer também o visual lock para dentro, quando for fazer apresentações para o cliente, inclusive relatório de andamento processual, que a gente consiga trazer essa questão mais inovadora, mais moderna. Vídeos com entrevistas sobre os nossos produtos, os nossos serviços. Nós podemos, inclusive, disponibilizar para os nossos clientes, tanto no nosso site quanto no Google, depoimentos de clientes, né? Isso também foi uma inovação do 205. Finalmente trouxe essa questão. Então, nós podemos trazer feedback de clientes, publicar em rede social, no nosso site, deixar esse espaço lá no Google Meu Negócio para que o cliente nos avalie. Posso pedir também que o cliente me avalie depois do nosso atendimento, encerrou o nosso contrato, ou no meio do contrato, a gente envia um e-mail para ele, ou uma ligação, um WhatsApp, enfim, pedindo para que ele nos avalie e avalie o atendimento lá no Google Meu Negócio. Isso vai ficar como um feedback mesmo para os próximos clientes, para quem me procurar no Google, né? Um vídeo institucional de 3 a 5 minutos no máximo, né? Esse vídeo vai para o YouTube, que mostra quem nós somos, quais são os nossos valores, qual é a nossa equipe, o que nós fazemos, o que nós trabalhamos, para que ele nos mostre, que o mercado, que o nosso diferencial também. Se eu trabalho no agro, eu preciso fazer uma comunicação diferente de quem trabalha com o consumidor, né? Então, a gente precisa alinhar essa questão também. E a questão das peças em visual law também que eu já trouxe. Então, essas seriam umas ferramentas e estratégias de marketing dentro do plano de marketing jurídico. E aí, caminhando para o final desse plano, vemos para a questão do orçamento. Então, eu vou resgatar lá a nossa meta, que era a nossa meta era aumentar 30% do nosso faturamento até 31 de dezembro de 2024. Então, nós temos um ano para aumentar 30%. Nós trabalhamos com o exemplo de que nós temos um faturamento de 1.200.000, queremos ampliar 360 mil, então o ano que vem nós queremos faturar 1.560.000 por ano, certo? Quanto vai nos custar aquelas ações de marketing que nós elencamos antes?
Então, aqui os fornecedores, né? Aqui a gente vai ver se isso vai valer a pena, que é onde nós vamos investir o nosso dinheiro. Porque o cliente também, adquirir cliente também custa caro. Em marketing digital, a gente usa a linguagem do CAC, né? O custo da aquisição do cliente. O cliente nunca vem de graça, a gente sempre tem um custo para adquirir o cliente, mesmo que seja por anúncio, por lead, e aí a linguagem se tiver mais habituado, né? Então, vamos pensar aqui. Uma das sugestões seria a contratação de assessoria de imprensa. Vai nos custar R$ 2.300 por mês. É necessário contratar? Não é? Faz sentido? Não faz? Não sei. Terei que analisar qual é o objetivo do seu negócio. Aqui, nesse exemplo, fez sentido. Contratar um social media, R$ 1.100 por mês. Pagar a nossa associação lá do escritório como membro de uma associação comercial. Por quê? Porque lá tem um núcleo empresarial que nos interessa para a gente fazer networking uma vez por semana, uma vez por mês, porque eles promovem um café da manhã ou promovem um almoço com outras pessoas que me interessa fazer parte, fazer networking. Me interessa que eu possa ter um microfone na mão qualquer dia para fazer um evento, que eu possa falar sobre uma mudança de um plano diretor. Por exemplo, se eu trabalho na área de direito imobiliário e estou no núcleo da construção civil, faz sentido que eu queira esse microfone na mão de olha, gente, será que no mês que vem eu posso liderar o encontro, o nosso café da manhã e trazer a questão da mudança do plano diretor, porque isso vai impactar alguns projetos de clientes, alguns alvarás, alguns andamentos de obra. Eu acho que é importante a gente trazer essas inovações para ser trabalhadas aqui nesse ambiente de negócio. E aí você vai falar lá sobre esse ambiente de negócio, vai ter microfone na mão, enfim, isso custou R$ 295 por mês. Depois desse evento, existe todo um ritual também, que pode ser assunto para uma outra aula, mas um ritual pós-evento. Então, eu tinha lá 15 pessoas me assistindo, duas financeiras, uma do administrativo, uma da parte de engenharia e outra, sei lá, da área de negócios e construtoras da região. Depois do evento, alguém do escritório vai entrar em contato com essas 15 pessoas e vai dizer: oi, dona Camila, tudo bem? Aqui é a fulana do escritório da doutora X. A doutora conversou lá sobre o evento, sobre a mudança do plano diretor lá na associação comercial, no dia X. E a doutora queria saber se podia fazer uma visita para entender, ou se fazer uma reunião, tomar um café, se ficou alguma dúvida, se pode enviar algum material, enfim, faça um contato pós-evento que gere negócios, ou tenha potencial de geração de negócios com essas pessoas que te ouviram. Elas já te ouviram, então você já tem marketing de permissão para conversar com elas, e enviar material para elas, e visitá-las, e abordá-las comercialmente. Mas entregue algo de valor depois disso, né? Então, não é apenas ir lá falar o que dá na telha. A gente precisa pensar estrategicamente essa fala para que ela tenha potencial de conversão depois dela. Então, essa vai nos custar R$ 295 por mês. Um CRM, né? Um CRM para poder, um software para poder organizar esses leads que vieram, que todos os nossos contatos de clientes. Às vezes o software de gestão já tem essa ferramenta integrada, outros já tem a API aberta para fazer essa integração. Vai nos custar R$ 89 por mês. Nós temos que separar também uma verba de anúncio. Né? Vamos lá, vamos estimar R$ 500 por mês em anúncio, seja ele Google Ads. A gente pode desmembrar aqui, né? 50% para Google Ads, Google e palavras-chave, e 50% para redes sociais. Então, 250 para cada um. No final do ano, tudo isso junto vai nos custar R$ 51.408 aqui nessa conta, né? Faz sentido que a gente invista R$ 51.000 para conseguir um aumento de faturamento de R$ 360? É uma avaliação que precisa ser feita, né? Isso precisa ser embutido no preço, embutido no custo do escritório, isso tudo está dentro de um orçamento do negócio. Então, se vocês não fazem planejamento financeiro, façam, né? Isso inclui custo fixo, custo variável e também dentro desse custo variável dentro do marketing, né? Então, essa é uma aula de financeiro, né? Não vou entrar aqui, tudo isso impacta na precificação também. Então, às vezes, quando a gente tem a sensação de que trabalha, trabalha, trabalha e não é reconhecido, não vê a cor do dinheiro, a nossa precificação provavelmente ela está equivocada. Mas também esse é um assunto para outra aula, né? Então, depois que nós fizemos esse orçamento, a última etapa seria 6 e 7, seria a medição dos resultados e os eventuais ajustes decorrentes disso. Então, nós vamos avaliar de tudo que nós estamos fazendo.
o que está dando certo, o que está sendo coerente e onde nós estamos investindo o nosso tempo, o nosso dinheiro e que está convertendo. Então, por exemplo, quantos contatos vieram das nossas redes sociais? Vieram 18 contatos. Desses, quantos viraram agendamento de reunião ou consulta? 5. Desses, quantos viraram proposta? Os 5. Quantos das propostas viraram contrato? 1. O cliente está no CRM? Sim. Incluímos ele no nosso banco de e-mails. Para quê? Mesmo esses 18 que não viraram contrato, eles vão para o CRM para quê? Para receber a nossa news, para receber os nossos materiais, para receber uma notícia nossa. Todo dia, 5 de cada mês, eles vão receber uma notícia nossa. Por quê? O e-mail ainda funciona? Funciona como reforço de marca. Porque às vezes a gente consulta um advogado e nunca mais lembra o nome dele. Aí eu fui num advogado lá que me disse que eu podia fazer uso capião, porque me separei do meu marido, faz mais de 2 anos que a gente não fez a partilha dos nossos bens, eu moro na casa e agora quero fazer uso capião. Posso ou não posso? O advogado lá me disse que eu podia, mas não lembro nem o nome dele. Então, se o advogado não mandar uma comunicação com periodicidade, essa cliente provavelmente não vai voltar, né? E não vai nem saber se esteve com ele. É perda de tempo para todo mundo. Então, incluímos o nosso cliente no nosso CRM. Outra ação, as nossas palestras. Esses últimos 6 meses, os nossos advogados fizeram 8 palestras. 3 em associação comercial, 2 em ambiente de negócio fechado e outras 5 em outro lugar. Quantos agendamentos essas palestras geraram? 8. Quantas propostas? As mesmas 8. Quantos contratos? 6. 6 contratos. Poxa, então, percentualmente, fazer palestra converte mais do que investir em rede social. Talvez a nossa assessoria de imprensa precise redirecionar os esforços e, ao invés de nos colocar na mídia aberta, nos colocar em alguma mídia setorizada. Né? Porque aí, esse é o momento de a gente repensar o que nós estamos fazendo, o que está dando resultado e o que não está dando resultado. Tem uma outra ação, anúncios do Google. Nós tivemos 31 contatos que vieram de anúncios do Google, certo? Quantos desses viraram agendamento? 20. Quantos viraram proposta? 18. Quantos viraram contrato? 8. Então, percentualmente, funciona ou não funciona investir? O valor que nós estamos investindo, quanto custa? Qual é o CAC? Né? O custo de aquisição desse cliente? Qual é o ticket médio do cliente que vem pelo Google? Qual é o ticket médio do cliente que vem por palestra? Qual é o ticket médio do cliente que vem por rede social? E eventos? Nós participamos de 2 eventos nesses últimos 3 meses, tivemos só um agendamento, não gerou proposta nem contrato, mas esse prospect está no nosso CRM, está na nossa base de contatos, para que a gente possa retomar esse contato mais lá na frente. Talvez não fosse o momento desse cliente nos contratar, mas é alguém que já me conhece, que não me conhecia antes. Então, essa é uma forma de a gente avaliar o que nós estamos fazendo, quais ações, quais instrumentos e quais investimentos estão trazendo mais retorno nas nossas ações de marketing. Então, não pensem que fazer marketing é só estar em redes sociais, porque não é, né? A gente percebe que não é mais complexo e mais amplo também do que isso. Aqui eu trago um exemplo de um cronograma de tarefas, para quem se orienta melhor também dessa forma visual. Então, planejamento estratégico no primeiro mês, pesquisa de mercado no primeiro e segundo, produção de conteúdo base entre o segundo e o terceiro. Vamos contratar ou não assessoria de imprensa, mas só vamos estar prontos para isso lá no terceiro mês. E aí aqui a gente vai acompanhando todo o ano inteiro do ano que vem, que ação vai ser tomada em que momento, né? Então, para que a gente possa ter essa organização e otimização do tempo também, e otimização das ações, para que a gente não fique perdendo tempo naquilo que não funciona, ou não sabe, por não ter gestão, não sabe o que está dando resultado e o que não está dando resultado, o que funciona e o que não funciona para o nosso negócio. E isso nos permite correções de rota. Então, é importante que se faça um planejamento, e eu percebo muito medo do planejamento, porque, e se eu planejar e não acontecer? Né? Mas e se você planejar e der certo? E a questão é muito ansioso o processo de qual é o conteúdo do dia, o que eu vou fazer no mês que vem para ter mais clientes. Então, a sensação é que a gente está sempre correndo atrás da roda. E se nós temos um planejamento organizado, eu sei que vou fazer no mês 1, no mês 2, na semana 3, eu sei que eu preciso
me submeter a alguns testes. E nós, advogados, nós não temos esse limiar de tolerância ao teste, né? Mas será que vai funcionar? A gente já quer acertar na primeira. E, infelizmente, o marketing, quando trabalha com pessoas, com vendas, não é assim que funciona. E, às vezes, é o mesmo produto, a gente só mudou a imagem e vendeu, né? Às vezes, é o mesmo serviço, a gente só mudou a copy, mudou o texto e vendeu. Às vezes, é a mesma palestra que não vendia, a gente só reorganizou a forma de dar a aula ou de entregar o conteúdo e vendeu. Então, é isso, é teste. Só que eu só consigo testar se eu consigo medir resultado. Funcionou ou não funcionou? Eu planejei, vou fazer, deu certo, não deu, volta, reorganiza, faz de novo, faz de um outro jeito, faz diferente, né? Tenta um outro produto, tenta, quem sabe, um outro público. E aí a gente precisa estar aberto para isso, para esses testes também. Então, o planejamento de marketing, ele prescinde de um planejamento estratégico? Sim, prescinde de metas e objetivos e situação atual, situação desejada. Para a partir daí se desmembrar em objetivos e a partir daí canalizar esses objetivos para atrair o cliente pelo marketing. Então, quando pensarem em fazer marketing jurídico, não pensem em fazer posts aleatórios em rede social. Não é isso. É muito mais do que isso. É mais consistente, é mais coerente, é mais sustentável do que isso. Né, Janaína? Uau, né? Eu estava aqui participando da aula e pensando que 1h30 de conteúdo pode ter feito na tua cabeça, né? E a questão é aproveitar, sentar e fazer, Camila. Porque às vezes a gente paralisa diante das informações, né? E aí a gente fala, ai, poxa, mas eu não tenho planejamento estratégico do meu escritório, eu nunca olhei o meu escritório dessa forma. Ou você já escutou isso diversas vezes, mas nunca parou efetivamente uma manhã, porque numa manhã você faz isso. Tá. Claro que talvez depois você vai complementar com uma outra informação, mas se você sentar com a sua equipe, com o seu time, ou se você é sozinho, sentar aqui com a gente nessa aula e for destrinchando, numa manhã você desenha isso. E essa manhã vai te dar tração, vai te dar velocidade para que você seja mais assertivo nesse caminho, né? Como eu falava no início, a gente pode fazer e deve fazer diferente do que a gente tem tentado até agora. Ah, mas eu já fiz e não deu certo. Faz de novo, porque não é Outro desistir, é jeito. fazer até dar certo, né? Talvez você não tinha algumas particularidades, talvez você pulou uma etapa, porque isso é um processo, gente. Se eu pulo uma etapa, pode ser que dê certo, uma vez pode ser que dê, mas vai ficar um gap no meio dessa etapa. E quando você chega lá na última de avaliação, se você não tem o processo realizado, onde é que está a falha? Então, o convite é mesmo para que você agora faça uma digestão, né, de todo esse conteúdo, não sai da aula num primeiro momento e queira implantar tudo, mas sai da aula e fala, eu vou reassistir e vou fazer etapa por etapa, né? E aí você vai ter que entender qual é o teu perfil. Na semana, na outra aula de gestão do tempo, a gente falou do seu funcionamento. A Camila falou que ela é uma pessoa que ela não para de tempos em tempos, porque senão não flui. Eu já sou uma pessoa que preciso parar. Se você é a pessoa que precisa parar, então faz uma etapa, para, faz outra etapa, para. Se você é a pessoa que precisa fazer de uma vez, senta e faz, né? Tira, bloqueia a sua agenda uma manhã. Eu garanto para você que isso traz tração para o teu negócio. E aqui na comunidade a gente pode ir trocando, né? Você pode ir trazendo as suas dúvidas lá no nosso grupo, pode ir trazendo aqui o que deu certo e o que não deu, para que a gente troque e expanda ainda mais dentro de uma colaboração e dentro, efetivamente, dos templates que está aí disponível para você, que você conseguiu efetivamente fazer, qual ferramenta que você já implantou e trouxe resultado, para que a gente possa aí compartilhar o máximo possível e crescermos juntos, né? Porque comunidade cresce junto, né, Camila? Isso, e a dúvida de um é a dúvida do outro,
E aí a gente vai crescendo juntos, né? Eu não percebo que nós somos concorrentes, eu acho que cada um dentro da sua área, da sua autenticidade, da sua originalidade, vai atrair um certo público de clientes, e é assim com tudo, né? A gente se identifica mais com um, se identifica mais com o outro, tem público para todo mundo. E às vezes o cliente que me contrata para o cível vai contratar a Janaína para o trabalhista e está tudo certo. Então, cada um de nós pode contribuir, cada um com o seu próprio crescimento, contribui para o crescimento do outro também. Então, nós temos aqui muitos materiais para vocês terem acesso e consultarem e reconsultarem, né? Para vocês já aplicarem na prática. E a gente está aqui à disposição de vocês, nos chamem. Nós temos uma aula quinzenal para tirar dúvidas, então tragam as suas dúvidas também nessa aula, que a gente vai poder trabalhar em cima desses templates, em cima do que vocês não entenderam, tiveram dúvida, em cima do que vocês já aplicaram e não deu certo, já aplicaram e deu certo, vamos corrigir as rotas, ou até um direcionamento estratégico também, né? A gente consegue dar dentro dessa aula de tira dúvidas. Então, a gente aguarda vocês na nossa próxima aula, tanto de tira dúvidas, quanto na próxima aula de conteúdo mesmo. É isso mesmo. E para quem está no Instagram, né, toda semana nós temos aqui essa aula disponível para você aí durante 7 dias, e depois só para o pessoal da comunidade, para você que quer aí indicar, né, alguém para fazer parte da nossa comunidade, ou quer aderir à nossa comunidade, entre em contato com a gente, que logo, logo vai estar disponível aí para vocês entrarem e fazerem parte aí dessa comunidade de advogados que querem explorar uma nova galáxia, e como eu e a Camila já dissemos, né, seremos os novos Armstrongs da advocacia, né, Camila? Teremos sim. Muito obrigada, pessoal. A live vai ficar salva aqui no Instagram e também na nossa comunidade. Um abraço e até a próxima.